Ô, Fábio, eu até estava comentando com o Zé um pouco antes da gente começar a gravar. Sua formação acadêmica, você é arquiteto, né? Sim, é. O que tem na água das faculdades de arquitetura que tanta gente que passa por lá vira artista, músico, assim, o arquiteto mais conhecido do Brasil, o Chico Buarque, Sim. né? Fazendo uma pesquisa rápida, Tom Jobim passou por faculdade de arquitetura, mais recentemente a gente tem, sei lá, Herbert Viana, até o cara lá, o Humberto Gessinger, né? O pessoal do Rumo, né? Um monte de gente saiu de lá. Você, Sim. Zé Antônio Algodual, que eu não Também, sabia disso. eu também não sabia também dessa. passou em Pois faculdade de é. arquitetura. O Belas que vocês têm? Vocês jogam ácido na água de lá, bicho? Não, o que eu acho que acontece, pelo menos na minha época, a gente também conversava muito sobre isso. Eu estudei na faculdade da USP, Na FAO. na FAO da USP. E acho que 50% dos alunos que entravam viravam arquitetos. Como a FAO também era uma escola que ela tinha 4 disciplinas dentro da arquitetura, ela tinha uma parte de comunicação visual, desenho industrial ou design, arquitetura e planejamento, e tinha uma outra a outra era planejamento e paisagismo. Eram 4 áreas distintas. E a gente achava, principalmente, é que é o seguinte: muitas das pessoas que escolhiam fazer a arquitetura é porque não se encaixava em nenhuma das outras áreas de exatas e humanas. Então, você é arquiteto. A arquitetura sempre foi tratada na época do vestibular, pelo menos na época que eu fiz vestibular, ela era tratada à parte. Tinha humanas, exatas, biológica e arquitetura. Então eu acredito que muita gente que tinha assim gostava de alguma área exata, talvez matemática, coisa assim, mas também tinha uma vocação para o lado artístico, acabava indo para arquitetura. E na faculdade de arquitetura você descobriu outras coisas. No meu caso, por exemplo, eu terminei a arquitetura, fui até o último ano, cheguei a trabalhar como arquiteto algumas vezes, até recentemente, mas dentro da faculdade, eu nunca fui um arquiteto focado em construção, em desenhar casas, assim. A gente sempre fazia uma arquitetura mais, talvez até ligada mais ao planejamento, uma coisa mais de visionário, mais de cidades, coisas ligadas, um pouco também ligada à arte, coisas mais utópicas. Então, a gente tinha sempre uma ideia de levar a ideia da arquitetura com mais de pensamento, um pensamento Como uma artístico. expressão artística. Exatamente, porque a gente falava assim, depois desses 5 anos a gente não vai ter mais oportunidade de fazer isso, a gente vai ter que cair numa real de trabalhar sendo arquiteto. Hoje em dia os arquitetos, muitos viraram decoradores, que pra gente, nessa época da faculdade de arquitetura, a gente achava que isso não era uma função de arquiteto, né? Então eu acho que um dos fatores é esse quando você tem 18 anos, você não sabe exatamente que caminho que você vai seguir, e a arquitetura era um que pegava quem não estava interessado nas outras áreas, né?